Se você sonha em empreender com a internet, se prepare, porque o hate vai vir e o hate vai vir pesado. Muita gente acredita que o principal objetivo quando você começa a empreender na internet é evitar os haters e manter a sua imagem limpa, por assim dizer. Mas o que ninguém te conta é que, na verdade, os haters são o principal objetivo de conquista, de algo que realmente se manifestou quando você começa a ter um posicionamento na internet. A gente pode até dizer que é uma filtragem extremamente qualificada, onde separa exatamente as pessoas que pagam suas contas e as pessoas que só vão ocupar espaço dentro da sua rede. Por isso, até o final desse vídeo você vai ver em menos de 10 minutos como que o case da Thay Dantas consegue te revelar isso. Ela teve um rebuliço ali nas redes sociais no último post dela sobre a filha do Bill Gates. A gente vai ver as 3 alavancas para converter esse tipo de posicionamento em autoridade, ou seja, converter o hate em autoridade. 3, como que você faz para blindar emocionalmente com isso? E por último, eu vou te entregar um framework para você ver exatamente esse monitoramento e como que você pode pegar esse framework para aplicar hoje no seu negócio. E para você que não me conhece, meu nome é Brendo, eu já virei noites e mais noites escalando canais de tráfego, seja fazendo copy, seja escrevendo lançamentos, seja fazendo as estratégias de multifunis de venda para muitos clientes que já escalaram 8 milhões de reais que eu tive meu dedo no meio. E agora estou me posicionando na internet, eu posso te afirmar com toda certeza que toda vez que você tem hate é porque o movimento está dando certo. E se o movimento está dando certo, você vai ter ROI lá no final. E sem mais delongas, você vai poder ver esse vídeo muito bem separado aqui embaixo. O primeiro ponto que eu quero conversar com você foi o que aconteceu recente na rede vizinha aqui no Instagram sobre o caso da Thay Dantas, que ela postou um vídeo falando sobre a filha do Bill Gates e como que o posicionamento de marca fez com que ela crescesse sem ter investimento do próprio pai. Isso gerou rebuliço, eu vou deixar passando alguns prints aqui na tela, mas justamente entra na zona cinza sobre o que é um posicionamento e o que é tomar de valor o que o outro mais preserva, que seria, nesse caso, o fato dela estar preponderando que uma pessoa rica conseguiu fazer uma marca pessoal muito escalada. E esse foi o ponto de discussão no tópico da Thay Dantas, sendo que ela nem fala sobre isso. Mas essa zona cinza é justamente onde você, que está começando agora, pode mais escalar o seu posicionamento e conseguir fazer algo rentável na internet. O ponto do vídeo que saiu da bolha, que fez as pessoas discutirem, foi onde entra os valores. E aí você pode perceber que, quando eu mexo nos valores de outras pessoas que estão ali acompanhando, não pense que o seu conteúdo é acompanhado apenas por pessoas que gostam de você, tem gente que vai lá te copiar, tem gente que vai lá só dar hate em você, e essas pessoas, quando você cutuca os valores dela, é onde você enxerga, onde elas dão a cara, e isso serve como um filtro natural de quem só compartilha os valores que você tem. Ou seja, se você está começando a se posicionar agora, não tem medo de expor sua opinião, porque isso acontece muito mais do que você imagina. Pessoas se colocam num panorama tímido porque ainda não tem autoridade por falta de seguidores, mas muitas vezes são pessoas gigantes nos bastidores, pessoas que já extraíram resultado de onde nem deveria ter resultado, e isso tudo você não leva em consideração quando, coloca a cara a tapa na internet. Então é muito fácil você viralizar ou então colocar algo dual depois que você tem essa autoridade, já cresceu o seu perfil. Mas vai por mim, muitas das pessoas grandes não vendem tanto quanto pessoas pequenas, justamente por esse fato, que é o que a Thay Dantas fala no perfil dela. Por mais que ela seja filha do Bill Gates, ela fez algo que pessoas como eu e você conseguem fazer e conseguir ter resultado na internet, que é a criação de uma marca pessoal, onde você tem o seu posicionamento, tem os seus valores, tem as pessoas que te acompanham e principalmente as pessoas que compram de você. E eu sei que pode parecer até contra-intuitivo, mas o próximo passo eu vou te mostrar como que esse barulho faz com que você tenha uma estratégia muito forte a seu favor, mesmo que você tenha 0 seguidores ou não tenha nada e queira começar do zero de novo. E aqui são 3 alavancas que eu utilizei em lançamentos que renderam mais de 1 milhão e você pode adaptar para conteúdo, é o que eu estou tentando fazer. São 3 alavancas que geram polêmica como autoridade, ou seja, você cria uma polêmica que isso vai te gerar uma autoridade, porque é um tópico que você simplesmente amassa, você sabe muito, que é o que a Thay Dantas fala. Ou seja, vamos lá. O primeiro tópico que a gente precisa falar dessas 3 alavancas é sobre você estar preparado que aquilo é uma zona cinza. Em outras palavras, assuma um posicionamento claro antes que chegue a tempestade. Vamos de novo correlacionar com a Thay Dantas. Antes mesmo das pessoas falarem que ela está defendendo o burguês, que ela está defendendo o herdeiro, ela fala que o assunto dela é criação de marca pessoal. Ou seja, tudo ela está levando para o viés de você pode usar de exemplo para isso. Logo, se você está levando para outros exemplos, está levando para o seu pessoal, para os seus valores, isso é muito mais sobre você do que sobre mim, porque eu estou falando de marca pessoal aqui. 2, você tem uma resposta como âncora. O que é isso? Responda sim, mas responda uma única vez. Faça algo elaborado que justifique aquele seu posicionamento. O que ela fez? Uma sequência de stories levando o ponto de vista dela. E depois disso,
Acabou. Não fique levantando esse tema de novo, porque quanto mais você se justifica, mais isso vai fazer você ficar errado, principalmente de pessoas que te acompanham e que estão familiarizadas com seus valores. Eles vão se perguntar por que ela está fazendo isso se ela está certa, entendeu? E o terceiro, que é o mais famoso, principalmente em lançamento, é a reciclagem de conteúdo. Todos esses hates pode ter certeza que estão printados, porque vai ser um manejo de autoridade para mais tarde. Então, quando você vai fazer uma oferta, todo mundo que te deu hate, você consegue comprovar com seus resultados que aquelas pessoas estão erradas. Ou seja, incompatibilidade te gera autoridade pela criação. Essas três alavancas, elas são em conjunto, sendo que a última delas é algo mais poderoso que você vê todo o lançamento aí. Thiago Fint, Betinho, todo mundo vai usar isso. Por quê? O hate, ele é natural. Não são apenas pessoas que gostam de você, que acompanham seu conteúdo. Eu já falei disso lá no começo do vídeo. Beleza, Breno, eu entendi que tem estratégia por trás, legal, mas como que eu lido com essa barra psicológica? Vai, me fala aí como é que eu lido, porque deve ser uma pressão absurda, né? Então vamos lá. Uma coisa que você tem que ter na sua mente é que as pessoas mais preparadas, elas não lidam com emoção, elas lidam com dados. Então, é quase que uma regra. Me dê os dados, que aí a gente discute. Por quê? Quando a pessoa leva em conta que os dados são as principais fontes de onde você pode extrair os erros, os acertos, não tem por que essa pessoa ligar para o emocional, principalmente na internet, que não são pessoas íntimas, na maioria são pessoas que consomem conteúdo e depois você faz uma aquisição delas para realmente virar seu cliente, ou então virar uma pessoa que é fã, ou algo do tipo, né? Então, o que você espera de pessoas que têm a estratégia por trás? Que elas já se desvencilharam daquela emoção, elas já estão olhando um panorama de fora. Então, a maioria dessas pessoas que se envolvem em polêmicas pensando nisso de forma estratégica, elas não estão naquele mesmo patamar, é como se elas colocassem ali uma isca e o pessoal está se degladiando, e ela está aqui, ó. Eu já tinha pensado nisso de forma que exemplifica muito bem o que eu quero fazer. Isso é bom, isso é ruim, depende do seu objetivo, então não estou aqui falando para você fazer isso, mas o critério emocional, ele só é abalado se você está próximo da situação. Isso é psicologicamente comprovado. Se você está distante da situação, você não se envolve emocionalmente naquilo. E a maioria das vezes é isso que acontece. Tem um monte de gente brigando e você está aqui, ó, já explicou o seu ponto. Eu não quero convencer as pessoas que não vão ser convencidas por mim. Eu quero justamente reforçar aqueles que já estão comigo. Então eu não vou deixar de me posicionar, ponto, mas eu não vou ficar reverberando isso para sempre, porque eu quero estar afastado. Quanto mais eu me explico, quanto mais eu chego perto, mais eu vou me contaminar e mais isso vai me abalar. Então o primeiro ponto é, se você pensa nisso de forma estratégica, provavelmente você já está afastado o suficiente para não ter uma contaminação emocional e não ter que lidar com a barra, que é o que realmente o pessoal fica com medo. E só te dando um spoiler bem grave do quanto isso aqui você tem que ter noção logo cedo, eu sou uma pessoa que gosta de agradar todo mundo. Eu tenho essa dificuldade de natureza, porque eu cresci num ambiente onde eu tinha que reprimir o meu orgulho para poder agradar o ambiente como um todo. Eu cresci sendo aquela criança chata que todo mundo olhava e falava, nossa, que moleque chato, que moleque não sei o quê. Então eu tive que me humilhar, por entre aspas, para ter amizades ao longo da minha vida. Isso tudo, quando você é mais velho, faz com que você tenha forma de pensar e forma de agir que te atrapalham na hora de criar um posicionamento. Mas eu vou te dar um spoiler que vai fazer você não seguir o mesmo caminho que eu, porque eu estou tentando desvencilhar isso. Se você tenta agradar todo mundo, você não vai ter números. Você vai ter pessoas que te acompanham e te acham legalzinho. Mas legalzinho não é o que você quer ser na internet. Você quer ser uma pessoa notável. E se você não está disposto para isso, é um bom red flag para você colocar assim. Eu quero superar isso. Se você não quiser, é muito bom você ter isso em mente. Porque talvez a internet não seja o melhor lugar para você. Talvez você seja esse cara dos bastidores mesmo, que todo mundo fala. Talvez você seja o cara que seja um tech, research, seja um cara que não se envolva, não coloque a cara. Mas ao mesmo tempo eu sabia que para mim eu tinha que romper esse ciclo, né? Então é por isso que eu estou falando com vocês no exemplo meu, porque isso envolve muito, é um processo difícil de ser superado. Então vamos para o tópico 4, que é justamente sobre o preço de agradar a todos, eu poderia colocar assim, né? Eu acho que é um preço muito alto que a gente paga e que a gente muitas vezes só não tem noção disso, porque que não estou dizendo para vocês, é algo de criação, você tem que voltar lá atrás, então eu tive que fazer terapia, tive que revisitar isso várias vezes para poder ficar bem comigo mesmo, entender que o seu posicionamento não é a pessoa que você é no seu íntimo. Tem muito mais atrás daquilo, né? Seus negócios, suas parcerias, o seu relacionamento, a sua religião. Então o preço que você paga por isso é justamente você entrar em aqueles canais de açúcar, né, que a gente costuma chamar. Canais de açúcar são aqueles que têm um CTR, uma retenção
que é baixíssima, baixíssima, baixíssima. Ou seja, você começa tendo um canal que parece estruturado, mas logo mais ele rompe, porque ele não tem tração. A palavra é essa. São canais onde as pessoas estão te acompanhando, mas a qualquer momento elas saem, qualquer aguinha elas já estão esvaindo, porque não tem tração na forma que você se posiciona. Em palavras de branding, até trazendo o tópico da Thay Dantas da fala dela, se você é neutro, o seu brand não tem alma, tá? Então, se você tenta agradar todo mundo, o seu brand ele não funciona. Você não vai capitalizar a emoção da outra pessoa, porque o brand é uma capitalização de emoções, é algo invisível. A metrificação de brand é crescimento, é growth. Se você não consegue atingir o âmago de uma pessoa do jeito certo, né, para fazer aquilo funcionar, você não tem alma, o seu negócio não funciona. Ao mesmo passo que você vê pessoas que simplesmente são muito polarizadas e têm um imã para as outras pessoas, como políticos, por exemplo, que as pessoas compram só por ser do mesmo valor que eles, enxergar o mundo do mesmo valor que eles, e não ter nem sequer conversado com aquela pessoa. Então a polarização, ela também é um lado muito forte. Você tem que fazer esse equilíbrio aqui. Ou seja, você tem que estudar essa ponte, que é justamente onde entra a arrogância, onde entra a passividade. Você tem que entender que nenhum dos dois extremos é bom, mas ficar no meio termo também não é. Então você tem que fazer uma escada de entender onde você quer chegar. Ou quais são os seus limitadores. Eu não quero ser uma pessoa muito arrogante. Eu não sou assim. Por que eu vou ser assim na internet? Não faz sentido para mim. Mas tem gente que consegue fazer isso, porque adota um personagem e funciona, tá? Então você tem que entender quais são seus limitadores. Eu não quero ser um cara muito bonzinho, não, porque eu não gosto do cara que é o estelionato, disfarçado de um produto. Eu não gosto desse cara, então eu quero bater nesse cara. Eu já não vou ser o bonzinho, eu já vou bater em alguém. Eu sei que esse cara é arrogante, então, entendeu? Você vai achando seu posicionamento de acordo com que você estuda os dois limitadores onde você consegue atuar. Beleza, você falou isso aí, mas como é que eu começo isso na prática? Beleza. Agora eu vou colocar na tela para vocês um framework para você entender, responder umas perguntas e entender de fato o que é estar nisso, o que é o growth versus o que é o barulho dentro do seu perfil, beleza? Vou colocar aí na tela agora para vocês. Então vamos lá, galera, já aqui na tela para vocês, coloquei o que eu chamei de métrica de ouro, né? Pra gente dar uma olhadinha. Mas basicamente eu dividi isso aqui em duas etapas. A vermelha é onde a gente enxerga aquilo que eu tinha falado sobre ser barulho, e aqui o growth, né, do lado azul. Como é que você vai metrificar isso? É uma métrica só, que ela contempla tudo isso, esse balanço, que é essa daqui de novos inscritos, mais lead qualificados, mais menções negativas. E aqui eu vou falar do cerne do vídeo, não vou falar então do resultado que vai vir desse relatório. Basicamente, os maiores conteúdos que você vai ver em perfis como o da Thay são conteúdo de insights mais visão de mundo. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque aqui a visão de mundo ela vem como algo velado, ela não é o principal tópico do vídeo. Então os conteúdos de insights são assim, eu fiz isso aqui, ó, o que esse negócio me ensinou? Minha visão de mundo tá atrás disso, que é o quê? Eu enxergo o mundo através de uma marca pessoal. E eu recomendo que as pessoas façam isso. Essa é a minha visão de mundo, como é que empreender funciona. E aí depois disso você vai ter uma métrica de novos inscritos, normal, porque isso aqui não é tão polarizado. E você tem os outros leads qualificados que vêm de conteúdos polarizados. Esses já são diferentes, eles têm uma visão de mundo muito certeira, onde o velado é a opinião da pessoa. Então vamos supor, no vídeo do Bill Gates, da Thay Dantas que ela coloca, eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem depois, ela fala sobre a visão de mundo de que herdeiros, mesmo sendo herdeiros, têm que ser o mínimo inteligentes para ser estratégico e conseguir vencer nas etapas da vida, construindo sua marca pessoal. Ela usa o exemplo da filha do Bill Gates. Qual que é a opinião dela? Você sendo um burro, um asno, você não vai conseguir fazer nada na internet. Ou seja, você, independente de ser herdeiro ou não, você tem que ter esse mínimo de inteligência ou buscar isso para poder ter algo na internet. É a opinião dela. Se você discorda disso, você entra nas menções negativas, mas aí que tá. Você discordou da minha opinião. Você não discordou da minha visão de mundo. Então você ainda acredita que é o caminho sim para fazer sucesso na internet, é construir uma marca pessoal, é conseguir ser estratégico antes mesmo de ir lá e ralar todo dia no operacional. É você entender o que funciona para você. Você concorda com isso, mas você discorda que entre as opiniões e os valores pessoais, que é o que o pessoal discutiu nos prints, que é a meritocracia, que é o fato de que ela já teria tudo na mão de qualquer jeito. Suas opiniões das pessoas, você entendeu que a Thay não colocou isso em nenhum ponto? Então essa aqui é a métrica que você tem que olhar. Se ela for maior ou igual a 2, ou seja, está crescendo, mesmo que seja lento, está crescendo, continua, cara. Porque você está polarizando as pessoas para trazer pessoas qualificadas para você. Isso é um growth muito legal. Se você está menor que um, isso aqui, ou seja, tem muita menção negativa, sua opinião provavelmente está incoerente. Incoerente na narrativa que você colocou, incoerente no público-alvo que você está tentando atingir. Então refaz, isso aqui é barulho. Vou dar um exemplo prático. Você é um cara que está traindo muita gente jogador de tigrinho, você fala de renda extra. Mano, você provavelmente, ou você é um cara que é do outro lado do extremo da arrogância, não tá nem aí para as pessoas, mas se você tem isso aqui e tá falando pro público-alvo de pessoas que investem, por exemplo,
Isso aqui vai dar muito menor que 1, cara. É como se você chegar lá e falar, ó, jogar no tigrinho é melhor do que você investir, sei lá, numa criptomoeda. As pessoas vão falar que você é um imbecil, porque tá no público-alvo errado, e a narrativa tá errada, entendeu? Então esse é o ajuste numa única métrica que eu considero uma métrica de ouro, de os seus conteúdos serem pairados por ele. Se tiver polarizado, é legal, porque você não tá no meio, né? O neutro, ele não tem alma, que nem eu já falei para vocês. Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês aqui, e vamos voltar ali para finalizar o vídeo. Por fim, então, pra gente finalizar esse vídeo, eu queria te dizer uma coisa que é muito importante. Eu falei da discordância de opinião ainda agora, e leva isso em consideração. Passe a sua opinião para quem paga por ela, para os seus mentorados, para os seus clientes, consultorias. Tem pessoas que vão pagar para ter a sua opinião no mercado. Você não precisa levar em conta as pessoas que estão consumindo o seu conteúdo, porque essas pessoas têm que entrar como métricas, como dados, para você entender qual caminho que você está chegando. Se a sua comunicação está certa, se você está atingindo os KPIs que você pensou no seu negócio. Então isso é um puta insight que eu quero passar para vocês. Opiniões têm que ser pagas para ser dadas. Se você está dando sua opinião de graça, ou você é um canal de opinião, que aí tudo bem, aí é o seu modelo de negócio, ou você simplesmente está comunicando errado. Então leva isso em conta quando você for fazer. E por fim, mas não menos importante, né, queria dizer para vocês que esse framework vai estar aqui embaixo para você pegar aí e ter alguns insights, né, se você quiser olhar ele com mais calma e tentar tirar algum insight que encaixe para você. Eu não falei nada sobre vídeo, né, não falei como construir o vídeo, qual é a ideia do roteiro, como que ele encaixa, eu não falei nada disso, é algo que eu estou estudando e aprendendo todos os dias também. Mas basicamente o que eu quero te deixar como mensagem final é que os haters, eles são inevitáveis, tá? Mas vai de você entender como isso vai ser um panorama legal para crescer o seu negócio e que você está indo no caminho certo, tá bom? Acho que isso é o mais importante de tudo. Eu faço convite para você se inscrever aqui para aprender mais sobre marketing e empreendedorismo. Todo dia eu vou tentar atualizar aqui, não prometo, mas estou numa busca para conseguir trazer vídeos mais e mais relevantes de realmente empreendedorismo na prática para vocês. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Deixa um comentário o que você quer ver por aqui também. E até lá. Valeu.